Voltamos, gente. Vamos ver se a Sabrina volta. É, Vou contar um pouquinho sobre o Arthur, né? Só para vocês terem uma noção, às vezes vocês estão parecidos. Enquanto a Sabrina volta, o Arthur, ele tem hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade visual, hipossensibilidade tátil, vestibular e de percepção. Então, assim, o Arthur, ele é todo... Não sei como é que fala, mas a Sabrina deve falar pra gente todo bagunçado. Não sei se é isso, mas ele já tinha as características, gente, quando ela falou que a prematuridade é um fator de risco, e eu acho que com certeza que é mesmo, eu demorei 47 dias para ver o Arthur chorar. Já te contei isso, Sabrina? Não, não. 47 dias para ver o Arthur chorar. Gente, que criança Oh. chora? O Arthur não chorava quando tomava vacina, quando puxa sangue. E as pessoas achavam bonitinho, falando, ai, que bonitinho, ele nem chora, né, gente? E eu mal sabia que isso era o transtorno do processamento sensorial. Eu descobri, uma vez ele estava com 1 ano e meio, eu peguei ele com a mão toda queimada, cheia de bolha. No outro dia, eu falei, meu Deus do céu, onde esse menino queimou a mão? Que eu não vi. Como assim uma criança queima a mão e ninguém vê chorando? Então, assim, até hoje o Arthur está muito melhor, ele aprendeu a nomear, com a terapia, ele aprendeu a nomear que fez dodói, mas assim, se a criança chora meia hora, ele chora 14 segundos, entendeu? Ele está sentindo a dor, mas ele não consegue. O que ele não consegue expressar? Me fala aí. Pronto, ele não está conseguindo processar essa informação direito no cérebro. Está chegando de uma forma pouca. Provavelmente o limiar dele é bem alto. Né? E aí ele precisa de muito estímulo para chegar lá no cérebro e dizer, não, eita, ó, tira a mão porque agora vai queimar. Sabe? Então, ó, eu mostrei aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver. Tem uma Levanta mais. tabelinha que não é minha, tá? Não é minha essa tabela aqui. Isso aqui é da Miller. E ele mostra um pouquinho de forma só para vocês entenderem como é a questão do processamento sensorial. Então, o transtorno do processamento sensorial ele se divide em 3 áreas, tá? Então, tem o transtorno de modulação sensorial, o transtorno de discriminação sensorial e temos os transtornos motores de base sensorial, tá? Então, eles podem acontecer juntos e a criança pode apresentar mais um do que outro, tá entendendo? Então, pode ser só um isoladamente. Isso aqui pode ser para uma criança TEA e pode ser uma criança típica também, tá certo? Então, vamos lá. Falando sobre isso que você falou agora, que pediu para falar um pouquinho sobre hiper e hipo, é aqui, ó. Na questão de modulação. Como é que esse estímulo está chegando no meu cérebro? Como é que eu estou modulando ele para dar uma resposta? Então, ele pode ser hiperresponsivo, hiporresponsivo ou buscador. Hiper é alto, hipo baixo e buscador, que é aquela criança que está sempre em busca de alguma coisa, né? Sempre querendo mais estímulos, né? Então, isso aí tem a ver com o nosso limiar neurológico. Todos nós temos limiar neurológico, né? E a gente precisa ter um limiar neurológico ótimo para estar desempenhando as funções, né? Porque senão, o que é um limiar neurológico? Deixa eu tentar explicar de forma bem simples. O Arthur, por exemplo, ele não sentiu que queimou a mãozinha. Então, provavelmente o limiar neurológico dele para a dor é bem alto. Ele tem que receber muito estímulo para chegar lá, sentir aquela dor e ter a reação. Já tem criança que tem um limiar neurológico baixo. Então, qualquer coisinha que toque, ela já sente, ups, e já fica em estado de alerta, que a gente chama. Já fica sem querer fazer, sem querer vestir a roupa, sem querer estar naquele ambiente, tudo isso, tá certo? Então, para todos os nossos sentidos, 7 sentidos, né, propriocepção, vestibular, tato, a gente tem esses limiares, que ele tem que estar num estado ótimo para a gente ter um processo de atenção bom e desenvolver um aprendizado bom também, tá? Então, assim, todo o nosso aprendizado está ligado também à questão do limiar neurológico. E aí a gente se mantém em alerta por conta dele. Por exemplo, antes de começar a live, eu estava bem cansada, que eu estou no processo do curso, né, online, então eu tô virando noite, estou fazendo todo o material e tal, então estava bem, meu alerta, né, estava baixo. Estava baixo em que sentido? Atencional, né? Então não estava bem, eu estava bem cansada, fadigada. Aí eu fiz o quê? Criei estratégia sensorial para melhorar meu alerta e conseguir ter atenção para estar aqui contigo agora. Que seria o quê? Fui, lavei o rosto, dei uns pulinhos,
desempenhar uma tarefa. Só que aí as crianças não conseguem se autorregular. E aí que tá. Vamos supor, como é e aí, veja só, o que é importante? A gente está falando aqui de uma forma muito geral, tá? Tem crianças que elas apresentam alguns sistemas hiper e tem crianças que apresentam outros sistemas hipo. A mesma criança. Hiper para uns e hipo para outros, e buscador para outros. Então, assim, precisa de uma avaliação de um terapeuta ocupacional, precisa de uma intervenção, ou de um olhar muito criterioso para isso. Então, de forma geral, o que é que a gente vê de hiper e hipo, tá? Hiper, por exemplo, é uma questão auditiva. Então, a criança hiper é aquela que não vai aceitar muito estímulo. Aquela que é hipo, ela vai buscar, vai falar muito, ou então vai gritar, ou então vai fazer sonzinhos para sempre estar recebendo esse estímulo. A criança, no caso vestibular, é bem fácil de ver. A criança que tem um baixo vestibular, ela vai ficar andando muito, pulando muito, se mexendo o tempo todo, né? Porque o vestibular é o movimento, né, da gente de cabeça, pescoço. Então, ela vai ser aquela criança que vai ter que pular, ou vai se abaixar, vai rodar, vai fazer cambalhota, meio que hiperativa. Não vai parar num minuto só, sempre tendo que ter esse alerta, ou ter esse estímulo que está baixo para ela, para chegar nesse cérebro e ser processado. E aí, por exemplo, eu tenho um material, eu gosto... Nessa quarentena, gente, as crianças que estão, não sei se é essa palavra, desorganizadas que a gente fala, né? As mães falam desorganizadas. A questão vestibular é muito grande o número. Então, assim, a criança que tem essa procura sensorial muito grande, eles ficam o tempo inteiro, assim, muitos relatos de mãe, o meu filho não para de pular, meu filho não para de correr, meu filho não para de andar de um lado para o outro. E aí as mães falam assim, então, porque ele está muito agitado. E aí, porque às vezes não tem a noção que, assim, na verdade, não é não, gente, é a busca sensorial que a gente precisa suprir de alguma forma. Aqui... Está desregulado e precisa ser regulado, né? Isso, falando assim. Isso mesmo. Aqui é o tempo inteiro. O Arthur, ele tem... nem sei quanto que tá aqui no vestibular dele, mas, assim, é muito alto, sabe? É muito alto a procura dele, né? Então, ele passa o dia inteiro, ele não consegue assistir parado, assistir sentado. E eu estou aplicando a terapia ABA nele, né? Agora na quarentena. Não gosto muito, até falei no posto hoje, mas assim, a gente vira, né? A gente que precisa, independente dele. E eu percebi, o dia que ele tá muito agitado, eu percebi, é o dia que ele tá desregulado sensorialmente. E aí eu comecei a fazer atividades para ele regular antes de começar a terapia. E aí ele ficou maravilhoso. E eu falei, meu Deus. A Malu fala assim, nossa, hoje ele tá ótimo. Grandes nomes, assim, né, do ABA mesmo, do Selmo, perdoe se eu estiver falando errado, Anselmo, não, Lucelmo. Perdoe, Lucelmo, isso, que é diferente, eu fico sempre pensando que eu tô falando errado. Mas, ele mesmo fala, né, em vários vídeos que ele fez, a importância da IS para a terapia ABA. Porque se a criança está desregulada sensorialmente, ela não vai conseguir aprender, né? Ela tem que se regular primeiro, né? A questão sensorial, às vezes, vem primeiro do que o comportamento em si, assim, a terapia de comportamento, querendo falar, assim. E aí é importante isso, né? E nós temos, eu não disse no começo, mas nós temos 3 sistemas base, que é o proprioceptivo, o vestibular e o tato. São os 3. O que é proceptivo? Tem umas mãezinhas novas aqui, que ainda acabaram de receber nota, estão fechando. Eu demorei muito para aprender, gente, essa palavra, mas e todo mundo fala 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, audição e tato. Isso, tato. E aí a gente... São 7 agora. São 7, isso. Na verdade, eles sempre existiram, é porque a gente na escola só estuda os 5, né? Esses 2 são ocultos, né? E aí a gente não estuda. Por isso que o trabalho da Dinés foi tão pioneiro, porque ela trouxe esses sentidos ocultos para a vista, vamos dizer assim, né? Para mostrar que eles são tão importantes quanto os outros, e até mais, se brincar. E aí a propriocepção é a nossa relação, é o sentido do nosso corpo em relação ao espaço. Então, você está sentada, você percebe como você está sentada. Se você se incomoda, você se mexe um pouquinho, você se autorregula, você modifica. E aí, essa propriocepção, ela está presente aonde? Nos tendões, articulações, tá certo? Na nossa musculatura. E como é que a gente faz para acionar ela?
tracionando essa musculatura, né? Então, assim, brincando de puxar corda, aí daqui a pouco eu vou falar isso, mas assim, brincando quando a criança brinca de escalar, quando a criança brinca de se pendurar, quando a criança dá, vamos supor, deixa eu ver, bota ela de cabeça para baixo, né? E aí você já trabalha o vestibular e o proprioceptivo. É importante dizer, gente, que assim, a gente tem algumas atividades que elas buscam, procuram mais estimular um estímulo, tá? Um sentido, quer dizer. Mas, como está todo muito entrelaçado, então, assim, às vezes, quando eu estou estimulando o vestibular, o proprioceptivo vai junto, o tátil vai junto. E é isso que é integração, né? Quando a gente fala também, é importante falar isso, é a diferença de estimulação para integração sensorial. A estimulação sensorial, ela é feita por um estímulo só, um sentido só. Então, eu vou estimular a questão tátil. Beleza, você pega só o tato, faz uma atividade, trabalha mais tátil. Como eu disse, às vezes bota outros, estão ali trabalhando, mas a sua base é a estimulação. Quando você fala de integração sensorial de áreas, você trabalha no mínimo com 3 sentidos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, por isso que são equipamentos suspensos, né? Onde a gente coloca a criança e bota vestibular, tátil, propriocepção e visual, né? Então, a gente está sempre integrando isso aí para que as respostas elas venham da melhor forma. Tá entendendo? Deu para ficar claro isso? Deu. Pronto. Porque às vezes a gente vai brincar, assim, brinca de pular corda com a criança. Aí você vai estar estimulando propriocepção, você vai estar estimulando vestibular, você vai estar estimulando visual, você vai estar estimulando auditivo, tá entendendo? Porque tem um barulho da corda, porque tem um pulo, e aí a posição do corpo, tudo isso. Então, assim, o vestibular é o nosso movimento, né? E o movimento vai te dizer se você está em movimento, se você está parado, se esse movimento é rápido, se esse movimento é curto, ou lento, perdoe. Isso é o vestibular. E o proprioceptivo é a noção do nosso corpo no espaço, onde é que a posição de cada corpo, de cada membro está no nosso corpo. Eu estava estudando hoje de manhã, e a Tereza Rose e a Ana Lúcia Andreotti, que são terapeutas ocupacionais, assim, maravilhosas, elas deram uma comparação, assim, fizeram uma analogia, na verdade, dos nossos sistemas, que é bem legal. É como se fosse um jogo de futebol. Cada um tem sua função, porém, todos trabalham em comum para um objetivo, que é o gol. E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente tem vários sentidos que eles trabalham isoladamente. Cada um tem sua função. E um comportamento adequado. Deu para entender? Deu sim. Eita, caiu de novo, será? Não, tô te ouvindo. Tá. O que eu aprendi, o que Eita, eu cortou. tenho muito, assim... E não tô te ouvindo não, Amanda. Tá girando. Não, tá me ouvindo? Agora. Tá me ouvindo? Tô. Tá? O que eu tenho lido muito e que me fez, assim, abrir os olhos para as terapias mesmo do meu filho é a importância da criança estar regulada para poder aprender. Então, isso eu acho muito, muito importante. Porque, assim, imagina, gente, se você tá com um negócio te incomodando, como é que você vai se concentrar para entrar aqui dentro da sua cabeça? Não vai. Entendeu? Assim, Não vai. Não vai. Então, o que é importante as mães fazerem? Mães, buscar entender quais são, porque assim, cada criança, assim como no autismo, não existe nem... É única. Tipo, não vai nunca uma criança com TPS igual do outro, porque são limiares, são neurológicos diferentes. Do que eu, são 9 com perfil sensorial, né? Totalmente. Esse aqui é um perfil sensorial que eu fiz do Arthur. As mães, a gente pode até fazer, tá, gente? Só que a gente não vai saber avaliar. Então, assim, a gente pode saber para descobrir o que nosso filho tem, mas depois, assim, avaliar e saber o que ele precisa é uma terapeuta profissional. Mas quem quiser, eu posso passar o perfil. Mas, assim, o que eu consegui ver? Tudo isso que tá de vermelho são as coisas que o Arthur precisa melhorar. Tipo, é quase tudo. Graças a Deus, o que ele não tem, gente? Ele não tem, que é essa parte verde aqui, ó. Oral, tipo, paladar. Graças a Deus. E olfato, assim, olfato, Arthur não tem alteração. E paladar também ele não tem, né? Mas de resto, ou ele é hiper ou ele é hipo num monte de coisa, entendeu? Então, assim... Ô, Amanda, fora esse aí, porque assim, para o diagnóstico TPS, a gente aplica várias
vários testes, né? Tem o interpretado, né, por uma terapeuta ocupacional, porque, assim, às vezes é hiper, mas tem uma interpretação aí que é... Tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas pode ir. Tô te Pronto. ouvindo. E aí tem o SPM, que é a medida de processamento sensorial. Esse diagnostica TPS, né? Onde a gente coloca, eu uso mais esse, na verdade, e aí você pede para os pais responderem também, é um questionário onde os pais respondem, a escola responde, né? Alguns professores, né, respondem, música, professor de educação física, outros professores. E aí a gente faz uma interpretação e dá lá na escala. E aí sai um gráfico mesmo. É bem legal, porque é bem didático para os pais verem. E aí você vê onde está aí, onde está baixo, né? Onde está, na verdade, onde é transtorno de processamento sensorial, onde é algum transtorno de processamento sensorial e onde aquele sentido é típico. Eu me enganei aqui. Então, assim, na escala lá, você vê se a criança é TPS para visual, mas é desenvolvimento típico para auditivo, né? Você vê se a criança é proprioceptiva, ela tem algum transtorno, ou então se ele no vestibular ele está dentro do transtorno de processamento sensorial. E aí você vê o número, e depois você pode reavaliar e ver esse gráfico como está. Né? Depois das terapias, em 6 meses, você pode ficar reavaliando e você vê o quanto melhorou e quanto não melhorou. Né? O que foi que saiu do desenvolvimento de algum transtorno para típico, ou então o que foi que agravou de repente. Né? É bem legal. Tem vários. A integração sensorial de Ares tem um teste que é o CIPT. E ele está sendo atualizado por Waze. E aí são testes bem profundos, onde a gente vê dispraxia, onde a gente vê essas questões das sensações também, né? Para dar um aparato bem maior para os pais. E assim, é bem, bem legal. O que eu estava falando sobre a questão do IPA e do IPO, que a gente terminou não falando tanto agora. Mas eu gosto muito de mostrar material. Tem esse material aqui que não é meu, é do Eu Autista. Eu acho que alguns pais, você já viu esse material? Já. Ele é Não bem é legal? ótimo. É Eu vou bem legal, ele é bem didático, bem simples. para as mães. E aí, Importante. pronto. Você vai, pronto. Se quiser, eu posso disponibilizar lá no link no meu Instagram também, para dar. E aí tem todos os sistemas. E aí a mãezinha é legal, porque tem a atividade, que a mãe pode pensar aqui, e tem o IPA e o IPO. Lembrando que é importante ter a visão do terapeuta ocupacional, porque às vezes você vai fazer uma atividade pensando que está regulando o vestibular e você está desregulando o tato. Ou então você está fazendo um protato, pensando que está regulando, e está desregulando o vestibular. Tá entendendo? Então, assim, é muito delicado. Mas tem algumas atividades que a gente pode pensar e aí dar de dica nesse sentido, né? Mas voltando às atividades, eu não sei nem quanto tempo, porque eu falo, viu? Mas Falta aqui. 10 minutos. Eita! Ai, meu Deus. Então, pronto. Ainda tem umas perguntinhas aqui. Mas eu queria que você Então, falasse tá. agora sobre as rotinas sensoriais, que são as dicas Pronto. de atividades que a gente pode estar fazendo para regular. Eu queria que você começasse pela questão alimentar, né? Que é uma dor muito grande de muitas mães. Não é a minha dor, mas é a dor de muitas mães. E eu não sei realmente dizer porque eu não tenho essa dor, mas eu imagino que agora na quarentena deve ter bagunçado mais ainda. Qualquer coisa, se cair, quiser continuar, eu tô aqui, viu? As minhas crias estão com o pai ali, pelo menos não estão chorando, não estão gritando nem nada. Minha bebê de 10 meses tá ali tranquilinha. Então tá tudo certo. Pra gente poder ajudar, quanto mais pessoas, melhor. Vejam só. Falando sobre dieta sensorial, né? E rotina sensorial. Eu gosto mais da palavra rotina sensorial, porque a dieta sensorial, ela tem que ter muita comprovação científica e não tem tanta comprovação assim. O que é importante? A família ter uma rotina de estimulação para essa criança, seja ela dita como dieta para alguns, que ainda é muito atual esse nome, seja como rotina. A família tem que ser orientada por um terapeuta ocupacional, onde vai ver esse perfil sensorial dessa criança e ver onde ela precisa mais. Né? Não, ela precisa de estimulação mais nessa parte de propriocepção, que é diferente, é bom bem deixar claro isso, da integração sensorial de Jeunesse. Né? Isso é uma estratégia, certo? Para ajudar na acomodação sensorial dessa criança no dia a dia, para ela desempenhar essas atividades que ela tem no dia a dia. E até ajudar lá no consultório quando a gente estiver trabalhando com ela. Né? Porque acho que a estimulação diária é importante. Né? Uma coisa que as mães têm muita... que aí eu acho que é você que pode falar mais,
Mas é que assim, integração sensorial é feita numa clínica, com ambiente, com equipamentos para isso. Então, o que a gente faz em casa é o que você falou, é uma rotina e serve para ajudar a amenizar. Mas assim, não dá para tratar, porque precisa dos equipamentos, gente. Lá, lembra os equipamentos que ela falou? O balanço, que vai trabalhar 3 sistemas de acordo com a necessidade da criança, que foi feita uma avaliação. Então, assim, por isso que foi feita uma comprovação científica da integração sensorial. Porque é coisa muito séria e muito profunda. Não é só uma terapia a mais que surgiu para tratar. Não, entendeu? É uma coisa que realmente dá resultado, porque tem planilhas, tem avaliações, tem quantidade, tem gráficos, tem evolução. Então, assim, tudo faz. Quando a gente fala de integração sensorial, é numa clínica. A gente tem clínica hoje? Não. Eu moro em São Paulo, tá? Eu moro em São Paulo, você fala, nossa, São Paulo tem tudo. Gente, se aqui em São Paulo tá faltando integração sensorial, você imagina no resto do Brasil. Porque, primeiro, é muito caro. É muito caro. Mas, assim, não é caro porque é caro. É caro porque é a gente que não tem dinheiro, eu falo. Porque, assim, a capacitação, né? Para você fazer todos esses cursos... O investimento é muito alto. É muito alto. Então, eu entendo que para ela poder investir tudo isso, ela precisa de receber. Só que, assim, dependendo dos pais, da maioria dos pais, a gente não tem mais de onde tirar. Tipo, eu sou dessa. Eu já tô há 2 anos falida no TEA. Eu mostrei lá que eu comprei um guarda-roupa. Por quê? Porque era para eu fazer os meus móveis planejados em 2018. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo, acabou. Eu não fiz mais nada. Muda tudo, né? Então, assim, eu tô desde 2018 querendo comprar um guarda-roupa e não consigo. Por quê? Porque é terapia a gente investe muito caro, né? Então, pra gente é uma dificuldade muito grande. Mas o que eu falo para os pais? Invistam em terapias com comprovação científica. O que a gente tem de comprovação científica hoje? A gente tem comprovação científica da terapia ABA, a gente tem comprovação da integração sensorial para o TEA, outras terapias, mas assim, sempre invistam em terapias com comprovação científica. Certíssimo. As mães me perguntam muito assim, ai, Amanda, tô vendo agora a questão do óleo, tem as vitaminas. Gente, se a gente for comprar tudo, a gente, não sei, tem que ser milionário. Tem que ser sábia, né? Tipo assim, você vai gastar com óleo essencial, tipo, os óleos essenciais são caros, dependendo do óleo essencial. Então, assim, e não tem comprovação científica, entendeu? Então, assim, foca. Então, hoje, se você perguntar pra minha Amanda, o que você indica? Eu acabei de chegar. Invista na integração sensorial, para saber se seu filho tem, porque normalmente tem, 90% tem. E aí, invista em terapia ABA, e vamos. Lá na frente a gente vai nas outras. Por quê? Porque eu entendi mesmo, estudando, né, que a importância da integração sensorial para deixar a criança realmente regulada para aprender. Tem vezes, Amanda, que a criança necessita primeiro vir para a integração sensorial de IDNES, fazer sessões, se regular para depois ir para fono, para depois ir para uma terapia ABA, para depois ir para um psicomotricista, enfim, para ir para outros profissionais. Porque se esse sensorial estiver desregulado, a aprendizagem não surge, a aprendizagem não vai, entendeu? O sensorial é a base do aprendizado, né? E isso não sou eu que estou dizendo agora, né? Jan Ayres, ela pesquisou isso em 1950 e passou anos, mais de 20 anos se dedicando a isso, né? E eu digo assim, essa comprovação científica foi emocionante, porque honrou o trabalho de uma mulher que realmente fez pelo outro, né? Que realmente lutou, que ela mesma disse que assim, ela sentia sintomas de TPS, né? E aí ela foi buscar entender isso, mas ela conseguiu um grande cientista, neurocientista, terapeuta ocupacional, ela é terapeuta ocupacional, quem fez a técnica de integração, ela é terapeuta ocupacional, então assim, valorizou demais a nossa, graças a Deus, a nossa profissão, a nossa atuação, e só veio mostrar uma coisa que a gente já viu na clínica, né? Das melhoras, da evolução da criança e tudo mais. Mas, assim, isso que você falou tá certíssimo mesmo. Então, assim, quando o profissional terapia ocupacional
avalia teu filho, faz um plano de tratamento para ele vai traçar objetivos e metas a longo e médio prazo dentro da integração sensorial. E aí ele pode lançar mão de estratégias sensoriais, acomodações sensoriais para o dia a dia, né? Então, assim, são estímulos que você vai dando em casa para ir contribuindo com o tratamento que você faz lá no consultório, tá? E aí, o que tá? Aí vamos pensar em atividades, tá? Pensando nesses 3 sistemas básicos. Vestibular, propriocepção e tato. Até porque o proprioceptivo é um sistema que regula os demais. Então, assim, é sempre bom colocar ele no meio da brincadeira, vamos dizer assim, sabe? Sempre pensar na propriocepção, integrando aí essas brincadeiras. Por exemplo, brincar de cabo de guerra, né? Ah, sabe, é uma coisa tão simples, mas é tão bom. Você trabalha a propriocepção a princípio, assim, então você vai baixar o alerta da criança, porque você vai estar dando força, esse corpinho ele vai se contrair, essa musculatura vai contrair, o alerta vai baixar um pouquinho. E aí você vai trabalhar o vestibular. Se depois que você brincar, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, você solta um pouquinho o lençol, vamos dizer, porque agora você não vai achar uma corda, né? Tá tudo fechado. Então pega um lençol, enrola assim, aí você sai, devagarzinho você vai soltando, e a criança vai caindo, aí um movimento de cabeça, vestibular, né? E aí você pode brincar de várias formas. Aí você, por exemplo, brincar de carrinho de mão, né? Colocar a criança para, pelo menos, tentar levantar, né? E aí você vai baixar um pouquinho esse alerta, principalmente para a tua criança que busca muito essa questão vestibular. Então, brincar de Hulk, vamos brincar de Hulk, empurrar a parede. Aí, Sabrina, quantas vezes ao dia? Com sabedoria, né? Aí tu vai botar o menino para empurrar a parede meia hora, né? Nem toda hora, nem nada. Brinca um pouquinho, faz outra atividade. Precisa, pronto, antes de fazer a terapia aba, faz um pouquinho de propriocepção com ele, para ele baixar um pouquinho esse alerta e mais concentrado para a atividade. Como você mesmo falou, intuitivamente você já está fazendo, né? E sem querer, olha, a gente, como terapeuta, a gente conhece bem o filho de vocês, vamos dizer assim, né? Das mãezinhas. Mas vocês conhecem muito mais. Então, vocês já estão ali dia a dia, 24 horas, vocês entendem melhor, vocês percebem. Eu acho que mãe tem aquele feelingzinho assim, né? Dado por Deus mesmo, dizer assim, não, sem querer, você faz uma brincadeira que regula ele. Sem querer. E faz, segue o teu coração. Mas aí, tendo uma orientação profissional, é bem melhor. E aí, bota para ele empurrar a parede. Aí, de repente, você brinca de pular. E aí, pular como? Pular de uma altura mais fofa para o chão. Vamos dizer, bota a almofada, vai pulando de almofada em almofada. E vai contando, né? E aí você pode também brincar de rastejar. Agora a gente vai ser o soldado da guerra. Vamos rastejar. Tchá, 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 rasteja pelo chão. E aí você está trabalhando propriocepção, tato, vestibular, tá certo? Tudo junto ali brincando, né? Você pode brincar de... Deixa eu ver mais. Agora, uma coisa que é interessante. Veja, se seu filho, por exemplo, tiver dificuldade tátil, eu vou dar massinha para ele pegar, eu vou dar meleca para ele pegar, que ele vai desensibilizar. Ops, X, para com isso. Não. Né? Aquilo é incômodo, aquilo é doloroso, não tem prazer nenhum para a criança. Você para. Deixa que a gente trabalhe isso em terapia e vai dizendo como. Mas se você quiser estimular a questão tátil dele, dê texturas secas, né? Dê grãos, brinque com grãos, faça uma caixa com grãos e bota alguns brinquedos para ele pegar lá dentro, algumas pecinhas. E aí você diz assim, vamos tirar, acha aqui o tesouro. Qual é o tesouro? Achei o tesouro. Isso aqui é o quê? Um quadrado. Que cor é essa aqui? Amarelo. Eita, que legal. E para que serve esse quadrado? Vamos ver se a gente acha outro. E aí procura lá de novo com a mãozinha. Achou outro. Vamos fazer uma torre de quadrados. Olha que coisa mais linda. Vai empilhando um quadradinho, né? Aí você diz, gente, que brincadeira mais simples. Mas isso é aprendizado para a criança. Você trabalha a forma, você trabalha a cor, você trabalha presença do objeto. Eita, agora fugiu o nome. Mas, enfim, você trabalha várias coisas e aí você está trabalhando o tato também, né? Isso é bem legal. E aí, vamos dizer, tá sentindo que ele está desregulando, dá uma pressão profunda nele, sabe? Quando você perceber que ele tá sentadinho, na hora de comer, tá meio agitadinho, aí pega assim, ó, no ombro, faz a mãozinha em concha, aperta assim para baixo, ó, 3 segundinhos e solta. Isso dá uma relaxada na criança, tá? Só não pode fazer várias vezes movimentos agitados, né? Movimentos. Isso aí todo mundo sabe. Veja, se você estiver numa rede balançando devagarzinho, você vai fazer o quê? Dormir. Seu alerta vai baixar, né? Você vai relaxar. Agora, se botar numa rede, tem criança que brinca na rede, e vira pra lá, e vira pra cá, e balança pra lá, você sai de lá como? Dormindo? Não. Você sai de lá agitadíssimo, né? Então, assim, movimentos agitados, movimentos intensos, eles vão agitar, vão aumentar esse alerta. Movimentos mais lentos e contínuos e lineares, eles vão baixar mais esse alerta da criança. É importante dizer isso, assim, porque aí a mãe já vai pensando numa atividade nesse sentido, né? Além de todo o transtorno, né, que às vezes a criança tem, a gente tá com um ambiente que é sono,
fome, chatice, acordou muito cedo, acordou muito tarde, mau humor. O ócio, né? O mau humor, Tipo, não dormiu bem, às vezes a gente não sabe, porque não sabe verbalizar que não dormiu bem, uma dor. Então, assim, ainda tem outras coisas, né? Então, assim, se a gente... E tudo isso interfere numa terapia. Aqui, principalmente, a terapia do Arthur é às 11. Por quê? Porque ele acorda 9 horas, 9 e pouquinho. A gente brinca agora, eu descobri, né? Depois que eu descobri a integração sensorial, eu brinco para ele gastar mesmo essa procura sensorial dele para chegar na terapia ele tá mais, entendeu? Reguladinho. Mas é bom. Dependendo do dia, ele não consegue fazer às 11 porque tá com sono. Você parar. Então a gente ainda tem outras coisinhas, né? Tem sim. O sono, a criança precisa dormir. Para o processo de aprendizagem, o sono é importantíssimo, né? Então, criança que está com sono, nem leva para terapia. Eu digo logo assim, a mãezinha diz, olha, ele está meio abusadinho, está com febre, ele está cansadinho, começou uma virose, ou então está com sono, não conseguiu dormir, deixa ele em casa, vamos fazer outro dia, porque ele não vai render. Né? E às vezes a mãe, não, vou levar, tá bom. Aí quando vê, não consegue, porque o sono, ele altera o alerta da criança, né? E aí termina dando um estado de estresse para a criança, que não é bom, né? Isso aí, o estresse, ele vai dar o comportamento de fuga, enfim, vai desencadear várias outras questões que não é interessante. Você falou da questão alimentar, não sei nem quanto tempo a gente tem ainda, mas eu vou pincelar rapidinho. A questão alimentar no TEA, dá para falar um pouquinho? Eu vou sair, a gente e eu volto, tá? Tá bom, tá já. Fica aí, porque vai acabar. Tá bom. Então, vamos encerrar essa daqui, eu salvo já. E aí a gente já volta na próxima antes de acabar do nada, né? Vamos continuar, gente.